Lucas capítulo 15. Texto muito conhecido, amados irmãos. Tenho certeza que pela grande maioria, Lucas capítulo 15, o texto do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ao versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11, do versículo 11 ao versículo 32, nós faremos novamente a leitura responsiva, ou seja, leitura alternada. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Amém. Vamos orar. Senhor, predispõe o nosso entendimento, ó Deus. Te louvamos por esta manhã tão bela, tão linda. Te louvamos, ó Deus, pelo teu povo, redimido pelos méritos e pelo sacrifício do nosso Senhor bendito. Estamos aqui, ó Deus, pela graça irresistível de Jesus Cristo, e viemos aqui para louvar-te, para bendizer-te, para rasgar o nosso coração na tua presença. O Senhor é o encantamento da nossa alma, o Senhor é a razão da nossa vida, Senhor.
E queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, pelo reto ensino da Tua palavra. Fala conosco, aviva a nossa fé, Senhor, e ajuda-nos neste momento a discernir a Tua lição, a Tua exortação, a Tua correção, o Teu conforto, o Teu consolo. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém. Amados irmãos, me fora pedido, como lhes disse, para trazer aqui uma reflexão. Não se trata de um sermão, mas uma devocional da palavra de Deus. E eu escolhi esse tema, na verdade, este texto, porque algo que tem falado ao meu coração ultimamente, algo que tem encantado e reencantado a minha alma diante de Deus, é o prazer que Deus tem no seu povo. A satisfação, a alegria que Deus tem nas nossas vidas, apesar de nós. Amados, nós temos que ser sinceros e temos que ter uma consciência muito clara e muito profunda do nosso pecado. Quando nós olhamos para a cruz, nós, dentre muitas verdades implícitas, entre muitas verdades descritas ali na cruz do Calvário, uma delas é que Deus certamente abomina o pecado, odeia o pecado, não suporta a iniquidade. E nós sabemos que o alto preço através da morte de Jesus foi por conta da nossa iniquidade. Mas a cruz é um elemento riquíssimo da revelação de Deus, é o ápice da revelação de Deus no seu Filho Jesus. Ao mesmo tempo que nós vemos a ira de Deus, a sua santa justiça em face às nossas iniquidades, a cruz também nos mostra e nos ensina o prazer que Deus tem em nós, o amor e a sua graça maravilhosa. Portanto, eu gostaria de refletir, à luz desse texto, queridos irmãos, sobre o prazer que Deus tem em perdoar. Gente, Deus é muito diferente da gente, fala a verdade. Você tem prazer em perdoar? A gente não tem prazer nem em perdoar e às vezes não tem nem prazer que a pessoa nos peça perdão, né? A pessoa às vezes está até quebrantada, não quero nem ouvir, não quero nem te ouvir. Não é assim? Não fala comigo agora. E às vezes até a pessoa está quebrantada mesmo, né? Mas quando nós olhamos para a cruz e para a palavra de Deus, um texto como esse, nós nos confrontamos, nos deparamos com um Deus que tem prazer em perdoar o seu povo. Queridos, nós nos deparamos aqui, creio eu que é um texto muito conhecido pela igreja, certamente o é. Nós verificamos aqui a rebeldia do filho mais moço. Ele tenta ser feliz longe do pai, comete aqui um ato absurdo naquela cultura. No fundo, ele estava desejando a morte do filho, porque ele queria fazer uso, dispor dos bens da sua herança. Então, não via a hora do pai acabar. Então, ele antecede as coisas naquela cultura do mundo oriental, do Oriente Médio, naquela cultura judaica, e ele então busca a felicidade longe do pai, e ele não encontra, vocês sabem da história, ele se depara com a infelicidade de se ver longe do pai, e se ver feliz longe do pai. Então ele começa a passar por necessidades, por humilhação, ele vai para uma terra distante, torra toda aquela grana, toda aquela herança, aqueles bens, e então ele encontra rejeição, ele vai trabalhar com porcos, ele desejava comer a comida dos porcos, ou seja, alfarrobas, uma espécie de uma vagem, né? E nem isso ele é permitido fazer. Então ele se depara com a sua profunda necessidade, e essa necessidade e carência faz com que ele se lembre do pai, se lembre da vida, se lembre do conforto, se lembre da providência, da provisão que ele tinha junto ao pai. E ele então começa a esboçar um arrependimento. Ele pensa assim: puxa vida, a vida aqui está uma draga, está complicada. Eu vou me levantar, vou chegar para o meu pai e falar: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me arruma um serviço, pelo menos isso. Arruma um serviço digno que eu possa ganhar o sustento. E ele então esboça esse arrependimento e retorna de fato ao convívio do pai. E então lá no versículo 20, nós nos deparamos com a graça que surpreende. Essa graça derramada, essa graça exercida pelo pai, surpreende o próprio filho revoltado. O filho que agora estava quebrantado.
E diz assim o versículo 20, eu peço a sua atenção, diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amados irmãos, depois de toda aquela desonra, vergonha, precipitação feita pelo filho mais moço, o pai vê o filho ao longe, compadecido dele, sai correndo na frente dos seus funcionários, na frente do povo, abraça, beija. Pode ser que até tenha chorado, a Bíblia não diz, mas pode ser que até tenha chorado. É verdade que se trata aqui de uma parábola, mas nós podemos usar esse cenário, essa figura pictórica aqui nas nossas mentes. Então, meus amados, o pai poupa o filho do escárnio dos vizinhos da aldeia. O pai se humilha perante a aldeia por amor do filho que estava perdido. O pai vai ao encontro desse filho. E isso, meus amados irmãos, tem um aspecto cristocêntrico profundo para nós. Porque o ensino de Jesus ali aos fariseus, aos escribas que estavam incomodados com o perdão que Jesus estava pregando, ensinando e se aproximando de publicanos, de pecadores. Isso levanta a fúria dos homens por Jesus comer com pecadores. E então nós temos aqui a figura vaticinada, a figura profetizada do próprio Deus enviando o seu Filho por nós, para passar por humilhação, para se esvaziar da sua glória, por amor e vir ao nosso encontro. Quando eu observo, quando eu imagino essa cena do pai correndo ao encontro do filho, eu me lembro do texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a expressão da cruz, a revelação da graça, quando diz assim, a partir do versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, através desta parábola, estava vaticinando a humilhação dele mesmo, a humilhação do próprio Pai em enviar o seu Filho para se fazer homem. Amados, o filho aqui, filho mais novo, fica abalado com a demonstração da graça, com a demonstração do amor e da humilhação do Pai. E então, ao invés de rejeição, ele é recebido com a graça que surpreende. E no versículo 21 nós encontramos, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, após ser surpreendido com a graça, todo aquele plano esboçado vai por água abaixo. Ele não fala mais, eu quero ser um trabalhador, eu quero ser um operário. Ele percebe que o problema não é mais o dinheiro que ele torrou, a herança que ele queimou, que ele havia desperdiçado, mas ele entende agora que o problema estava no relacionamento rompido com o Pai. Ele sabe que a restauração deste relacionamento só poderia acontecer por uma dádiva, pela graça e bondade do Pai. E então a graça vence, e o arrependimento aqui é entendido como a aceitação desta graça mediante a confissão de pecado. Ah, meus amados irmãos, isso nos ensina que o pai não queria servo, não queria operário, não queria escravo. O pai só queria o seu filho de volta. Amados, Deus não quer servos, Deus quer filhos. Versículo 22 diz assim, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Se o pai aqui não tivesse agido com graça, ele não teria um filho de volta, mas ele teria um servo, um escravo. Põe a melhor roupa. Ou seja, significa o retorno à filiação. Põe um anel, representa a confiança total no caráter daquele que usa. Põe as sandálias, ou seja, distinção entre o escravo que andava descalço, ele é filho. Versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos. Ou seja, teve uma grande churrascada.
Você vê que esse negócio de gostar de churrasco não é só brasileiro não, né? Trazer e matar um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. O pai não manda matar um cabrito, mas ele manda matar logo um bezerro cevado. Isso significa que o pai deu uma grande festa, chamando toda aquela aldeia. E ele estava celebrando o retorno do seu filho, assim como na parábola passada, o pastor tinha recuperado a ovelha perdida e aquela mulher tinha recuperado a sua vida. Mas nós temos o filho mais velho que não estava naquela situação, no retorno, no contexto do retorno. E quando observa aqui o filho mais velho, nós podemos perceber também que ele era um revoltado com o pai. E nós identificamos aqui no versículo 28, a parte B, que diz assim: saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O que estava acontecendo aqui? O filho ficou amargurado, ficou revoltado. Porque o pai aceitou de bom gosto, de bom grado, ainda dando uma grande festa pelo retorno, pela salvação aqui no caso do seu filho. Ele estava em revolta, estava endurecido, e então ele não consegue neste momento entender a graça que surpreende. Novamente nós temos a figura de Deus aqui, reconciliando o homem em Cristo Jesus. Sabe, meus amados irmãos, o que me surpreende nesse texto? Aliás, o que me surpreende em Deus é que Deus, em primeiro lugar, a graça de Deus, em primeiro lugar, é manifesta em receber o pecador. Nós vemos isso na figura do filho mais novo. A graça de Deus é receber o filho arrependido. Agora, na rebeldia do filho mais velho, nós verificamos sim a graça de Deus, mas num outro viés, numa outra perspectiva. Ou seja, a graça de Deus em convencer o pecador ao arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em perdoar, não é como a gente. Na primeira cena, Ele exerce a sua graça perdoadora em face ao arrependimento. Agora, Ele exerce a sua graça em trabalhar, em caminhar, em convencer, em canalizar, em conduzir o seu filho ao arrependimento. Porque Deus tem prazer nos seus filhos, nos servos. Queridos, e o que acontece aqui? Nós verificamos mais uma vez o Pai se humilhando. Apenas acompanhe em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, voltando para a parábola, pela segunda vez nós nos deparamos com a humilhação pública do Pai, a fim de demonstrar o seu amor e a sua graça. Mas ao invés deste filho mais velho se surpreender com a graça, ele levanta a sua queixa. Está sentido, está mordido. Uma queixa antiga, ele diz assim: olha como você me trata. Versículo 29. Ele diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele não havia entendido uma coisa. Ele não havia entendido uma lição, ou seja, ele não havia entendido que ele era filho. Ele se comportava como servo na casa. Ele não tinha entendido que o pai tem filho e quer ter filho, e quer caminhar com filhos. Ele diz no versículo 29, há tantos anos te sirvo. Ele não havia construído um relacionamento filial com seu pai. Ele acusa o pai de favorecer o irmão. Versículo 29, nunca me deste um cabrito sequer, ou seja, como você deu aí um bezerro. E então ele apresenta uma nova queixa. Versículo 30, vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão não, é teu filho. Não vem com esse negócio para cima de mim. Vê esse teu filho que desperdiçou toda a tua herança, os teus bens com prostitutas. Você manda matar um novilho cevado? Você não está percebendo, pai, que
Esse teu filho tirou o teu sustento? Você não percebe, pai, que ele não te ama? Amados irmãos, ele se queixa perante a graça que o pai dispensou ao filho. Amados irmãos, nós somos assim. Muitas vezes nós não nos arrependemos dos nossos pecados e nos iramos quando as pessoas são tocadas, ministradas pela graça de Deus. E então nós nos encontramos cauterizados pela graça que surpreende. Amados irmãos, nós servimos um Deus que derrama graça sem medida em todo o tempo na vida do seu povo. O nosso problema é a insensibilidade. Veja ainda o versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Estava revoltado, não estava? Ele ainda vai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, filho, eu não quero novamente um servo comigo. Eu quero o meu filho. Ao invés de ficar furioso, ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo. O pai não quer um servo, ele quer um filho. O pai quer vencer a amargura, a arrogância, o insulto, as acusações injustas do filho com graça. O pai responde ao filho dizendo que ele é herdeiro. Eu gostaria de concluir, meus amados irmãos, dizendo o seguinte: nós não podemos cauterizar a nossa consciência, nossa fé e o nosso coração diante de um Deus que é santo, que não tolera o pecado, que se ira contra o pecado, mas que ama profundamente o pecador. E eu me encanto aqui com o versículo 32, que diz assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, sabe o que o pai faz aqui ao filho mais velho? Ele apela, ele faz um apelo. E toda vez que a Bíblia é pregada, a palavra de Deus tem sido apelada ao coração cauterizado do pecador. E sabe qual que é o apelo? O apelo do pai ao filho mais velho é um apelo ao arrependimento inspirado no exemplo da graça do Pai. Amados irmãos, esta parábola mostra que os dois filhos tinham profunda dificuldade de amar o Pai. E nós temos profunda dificuldade de amar a Deus, queridos. Ela mostra a nossa dificuldade em amar o Senhor. Ela mostra a dificuldade que temos em amar aqueles que nos machucam. Ela nos mostra nessa manhã que nós temos dificuldade de amar as pessoas não crentes, os pecadores. Mostra a graça de Deus em Cristo para com os pecadores. O prazer de Deus em perdoar. Mostra Deus recebendo com alegria o pecador arrependido. Mas mostra também Deus trabalhando na vida dos seus filhos, que estão amargurados, que estão endurecidos, mas canalizando-os, conduzindo-os ao arrependimento. E tudo isso é atitude, ato e gesto da graça que surpreende as nossas vidas. Queridos, nós só conseguiremos perdoar as pessoas, ou seja, o nosso próprio cônjuge, o pastor, o conselho, o presbítero, o irmão, o líder, o funcionário, o patrão, o vizinho. Nós só conseguiremos perdoar as pessoas se nós olharmos para o perdão de Deus em Cristo. A cruz é um apelo à nossa consciência, a nos basear no exemplo da graça do Pai para com os pecadores. E eu termino dizendo que esta parábola nos ensina que jamais devemos nos acostumar com a graça de Deus. Porque se a gente se acostuma com a graça de Deus, a gente perde o encantamento. Então não tem mais a força em caminhar na igreja, caminhar no ministério, caminhar no compromisso, com alegria, com deleite. Talvez ficamos até na igreja,
mas com um relacionamento corrompido e talvez rompido com o Pai. Que não seja assim. Que a graça e o prazer em Deus exercer a sua graça nos proste em quebrantamento e arrependimento. Que possamos imitar o exemplo de um Deus que ama o pecador. Mais um.